Olá pessoal, sou o professor Cartegiani, estou aqui gravando a nossa terceira videoaula, trazendo uns conteúdos bem interessantes que vocês poderão tanto estudá-los como poderão aplicá-los no dia a dia de vocês, especialmente nesse curso que vocês estão fazendo. O conteúdo será bastante importante. Então, só relembrando aí que nós estamos tratando da disciplina Fundamentos de Matemática. No nosso primeiro encontro, nós tratamos dos seguintes conteúdos. Nós falamos sobre conjuntos numéricos e operações com frações e números decimais, equações de primeiro grau, segundo grau, exponencial e logarítmica. Falamos também sobre polinômio, onde nós estudamos a linguagem algébrica. Tudo isso aqui foi visto no nosso primeiro vídeo. Agora, no nosso segundo vídeo, que nós acabamos de gravar para vocês também, nós estudamos sobre função, onde nós fizemos uma abordagem introdutória e estudamos ainda sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Mas nesse terceiro vídeo, que nós estamos gravando agora para vocês, nós iremos falar sobre probabilidade, iremos falar também sobre noções básicas de estatística, onde estudaremos gráficos, moda, média e mediana. Veremos ainda matemática financeira, onde abordaremos os seguintes conteúdos: razão, proporção, porcentagem, descontos, aumentos sucessivos e juros. Então, falando um pouco sobre a probabilidade, existem muitas coisas na nossa vida, por exemplo, em que a probabilidade pode acontecer. Alguns exemplos poderia ser no jogo de dados, no jogo de cartas, Se você sai para dirigir por aí pela rua, existe uma grande probabilidade de acontecer alguma situação ou de não acontecer nenhuma situação com você. Então, de posse desses exemplos, é importante a gente saber que a probabilidade ela tem sua importância. Na meteorologia, por exemplo, é pouco provável que chova durante essa semana, ou então pode acabar se tornando uma probabilidade chover nesta semana. Quando nós tratamos sobre seguros, um seguro de automóvel, por exemplo, por que é que um condutor de automóvel com pouco tempo, ele pode ter a carta dele de seguro mais cara do que aquele que já tem muito tempo? Em alguns locais é cobrado desta forma. Então a probabilidade ela também está presente aí. E eu trago para vocês alguns termos e conceitos sobre algumas experiências. Por exemplo, uma experiência aleatória seria o quê? O lançamento de uma moeda, o lançamento de um dado, o estado do tempo para a semana, a extração de uma carta, o tempo que uma lâmpada irá durar. Então, a partir daí, nós já não sabemos o resultado que nós iremos colher. Já existem as experiências que elas são deterministas, ou seja, furar um balão que está cheio, deixar cair um prego no copo d'água, calcular a área do quadrado de lado, por exemplo, que mede 9 centímetros. A partir daí nós já temos mais ou menos uma ideia de qual será o nosso resultado. Nós já conheceremos o nosso resultado. Então, quero falar agora, nesse momento, também sobre espaço de resultados ou espaço amostral. O espaço amostral, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Vamos pegar uma experiência que eu trago aqui para vocês como a experiência 1. Por exemplo, se eu lançar um dado para cima, qual é o meu espaço amostral? Quais são as possibilidades que eu vou ter de algum desses números, quando o dado cair ao chão, ficar virado para cima? Então, eu tanto posso ter o número 1, como o número 2, como o número 3, o número 4, o 5 ou até mesmo o número 6. Na experiência 2, eu trago um jogo de futebol. Suponhamos que está havendo uma partida entre dois times. Qual é o espaço amostral que eu poderia ter? Quais são esses elementos que irão compor o meu espaço amostral? Eu poderia dizer que pode ser a vitória de um dos times, pode ser o empate, pode ser até mesmo a derrota. E na experiência 3, eu falo sobre uma bola de totoloto. Suponhamos que eu tenho um globo e tenho várias bolas lá dentro. Eu posso pegar alguma daquelas bolas. Então, o meu espaço amostral poderia ser, por exemplo, os números de 1 até o número 49.
Falo também para vocês sobre alguns acontecimentos. O acontecimento, na realidade, ele é um subconjunto do meu espaço amostral. Na experiência 1, quando eu lanço um dado para cima, existem alguns acontecimentos, que podem vir em razão daquele lançamento daquele dado. Então, se eu disser que um dos acontecimentos, por exemplo, vai ter que sair o número par, quem seriam os números? Se eu tenho do número 1 até o número 6, os números pares que iriam compor esse meu conjunto seriam os números 2, 4 e 6. Já no acontecimento B, eu poderia procurar um número que fosse maior do que 2. Então, nesse caso, eu teria os seguintes números: 3, 4, 5 e 6. Falando um pouco sobre essa nossa experiência do lançamento do dado, levando em consideração que nós temos o seguinte espaço amostral composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, me referindo mais especificamente ao acontecimento, eu posso dizer que esse acontecimento ele pode ser elementar ou pode ser um acontecimento composto. Me dê um exemplo, professor, de um acontecimento elementar. Por exemplo, de sair o número 3. A gente sabe que só existe o número 3 no dado. Então, e se for um acontecimento composto? Saiu um número ímpar, por exemplo. Nós sabemos que nós temos 3 números ímpares no nosso dado, que seriam os números 1, o número 3, o número 5 também é um elemento ímpar que está lá no nosso dado. Sobre experiência de letras disponíveis, por exemplo, suponhamos que eu trago o seguinte espaço amostral. Eu tenho um espaço amostral onde os elementos que vão compor esse meu conjunto, eles são as consoantes R, T, D e P. Então, me referindo aqui a um acontecimento, seria impossível, diante dessa situação, eu conseguir encontrar o elemento X, já que ele não está presente no meu conjunto, onde tem estas consoantes, ou melhor, essas letras. Uma situação provável, sair a letra T. Essa situação é provável porque no meu conjunto, onde tem os seguintes elementos, R, T, D, P, logicamente, como o T está ali naquele conjunto, existe uma probabilidade de eu conseguir encontrar a letra T. E um acontecimento que é certo, saiu uma consoante, já que todos os elementos do meu conjunto, tanto o R, como o T, como o D, como o P, são consoantes, então é certo desse meu conjunto, quando eu buscar um elemento, encontrar uma consoante. Existe uma lei chamada de lei de Laplace, que ela fala sobre a seguinte situação. Se eu pegar uma moeda e lançar a moeda para cima, já que a moeda ela tem duas faces, ou seja, ela tem cara e tem coroa, qual é a probabilidade de sair cara no meu lançamento da moeda? Então, segundo essa lei de Laplace, eu posso pegar o quê? Posso pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis. Então, o número de casos favoráveis seria 1. E o número de casos possíveis que eu tenho, se a moeda tem cara e tem coroa, então nesse caso são 2. Eu pego 1, divido por 2, vou encontrar 0,5, que vai corresponder a 50%. Tratando sobre cálculo de probabilidades, na experiência do lançamento de um dado equilibrado, calcula a probabilidade de cada um dos acontecimentos. Ou seja, saiu o número 5. Se eu quero que saia o número 5 no meu dado, Então, como é que eu posso calcular isso? Posso pegar da mesma forma o número de casos favoráveis, que no caso seria 1, eu teria uma possibilidade de sair o número 5 e dividir pelo número de casos possíveis. Se o meu dado tem 6 lados, então eu divido 1 por 6. Saiu um número maior que 2, também me referindo ao meu dado, que teria os seguintes elementos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu quero um número maior do que 2, então eu vou ter a partir do número 3, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho 4 casos favoráveis. E as situações possíveis, já que o dado tem 6 lados, são 6 situações possíveis. Divido 4 por 6, posso simplificar, se eu pegar esse 4 sobre 6, onde 4 é o numerador e 6 é o denominador, e a partir do momento que eu simplifico, eu obtenho a seguinte fração, 2 sobre 3. Tratando ainda de cálculo de probabilidades, eu posso ter a seguinte experiência, o lançamento de 2 dados. Qual é o espaço de resultados? Então eu posso lançar, por exemplo, o primeiro dado para cima, encontrar o número 1. Quando ele cair, o número 1 ficar na face de cima. Lanço o meu segundo dado, encontro também o número 1.
Aí vou para um segundo lançamento, né? Lanço novamente o primeiro dado, encontro o número 1. Lanço o segundo dado, já encontro o número 2. E assim eu vou compondo todo um conjunto de situações, de probabilidades que possam acontecer. Então, qual é a probabilidade de sair 2 números maiores que 4? Se eu consigo distribuir bem esses elementos, essas probabilidades que eu posso escolher, né? Então eu posso tentar identificar quais são essas possibilidades ou a probabilidade de sair 2 números maiores do que 4 no meu lançamento com os 2 dados. Então, fazendo o cálculo, conforme eu trago aqui para vocês, ficaria 4 possibilidades, né? 4 probabilidades de encontrar, diante de 36 possibilidades. Então, nesse caso, eu posso simplificar a minha fração e encontrar a seguinte fração, 1 sobre 9. Trago ainda no cálculo de probabilidades, para ficar melhor ainda o entendimento para vocês, a seguinte experiência. Ementa de restaurante, quantas refeições diferentes podemos escolher, tendo cada uma entrada, um prato e uma sobremesa. Conforme eu apresentar aí para vocês, né, eu mostro aqui o exemplo onde eu tenho a entrada e tenho também a sobremesa. Então eu tenho as possibilidades aí de 12 refeições diferentes e eu posso acabar organizando esses elementos de tal forma para encontrar o meu resultado pretendido. E continuando aqui a situação, né, sobre o cálculo de probabilidades ainda, então escolha, se eu posso escolher uma refeição ao acaso, qual é a probabilidade de comer, por exemplo, arroz ou uma fruta, né? O que eu poderia fazer aqui? Eu fiz o cálculo aqui para mostrar para vocês, ó. Nesse caso ficaria 8 sobre 12, simplificando a minha fração ficaria 2 sobre 3. Qual é a probabilidade de não comer lasanha nem pudim? Então nessa situação, só observar e fazer também o seguinte cálculo, ficaria 4 sobre 12, né? E simplificando essa fração, eu ficaria com a seguinte fração, 1/3 ou 1 sobre 3. E eu trago agora para vocês, pessoal, algumas noções básicas de estatísticas que também vão ser de extrema importância para vocês. É um conteúdo simples, não é difícil, que vocês vão poder também estar estudando no material de vocês, mas acredito que a aula que será ministrada aqui através desse vídeo, ela será de fácil compreensão para que vocês compreendam esse conteúdo. Então nós trazemos noções básicas de estatística, com estudo de gráficos, de moda, de média e também de mediana. Então inicialmente, estudando os gráficos, né, de uma forma bem simplificada aqui, nós podemos dizer que os gráficos eles podem se apresentar em forma de diagrama, em forma de cartograma ou em forma de pictograma. Ah, professor, o senhor agora vai ter que detalhar melhor isso para que eu possa entender cada gráfico desse que o senhor está tentando trazer aqui para a gente. Então vejam bem, como eu apresento aqui para vocês nessa nossa tela que eu estou mostrando agora, os diagramas eles são gráficos geométricos dispostos no máximo em 2 dimensões. E eu trago já alguns exemplos para mostrar para vocês, para que vocês possam entender. Então, na hora de você identificar um diagrama, você tem que procurar levar isso em consideração. Saber que é um gráfico geométrico disposto em, no máximo, 2 dimensões. O cartograma ele é uma ilustração relativa às cartas geográficas utilizadas em geografia histórica ou mesmo em demografia. Ou seja, são mapas. Então, eu também vou estar trazendo aqui um exemplo para mostrar para vocês, onde eu apresento o mapa e logo de início, assim que vocês olharem para ele, vocês vão identificar que ali existe um gráfico, mas que esse gráfico ele é um cartograma. Também vou apresentar para vocês pictogramas. Professor, o que é um pictograma? É um processo gráfico no qual constam figuras. Então, no pictograma existem figuras e você, ao observar a figura, ao verificar a figura atentamente, você já vai conseguir identificar alguns elementos sem precisar visualizar maiores detalhes. Então os gráficos eles são importantes, por quê? Porque eles trazem mensagens de fácil compreensão. Melhor do que você apresentar dados complexos para aquelas pessoas que você está se propondo a apresentar esse material, melhor do que fazer isso é você apresentar em forma de gráfico, porque no momento que você apresenta, você está simplificando as informações e a pessoa pode ter uma compreensão mais fácil daquilo que você está tentando transmitir para ela. Só lembrando aí que os diagramas, eles se dividem em gráfico em linha ou em curva,
pode se apresentar também como gráfico em colunas ou em barras, pode se apresentar ainda como gráfico em colunas ou em barras múltiplas e pode ser gráfico em setores, né? Então a gente vai detalhar tudo isso para vocês também, para que vocês possam compreender de uma forma bastante eficiente. Então nesse slide aqui eu apresento para vocês duas situações e nós vamos analisá-las aqui com muito cuidado para a gente perceber de que se trata. Nós temos o gráfico em linha ou em curva e temos também o gráfico em colunas, né? Então no gráfico em linha ou em curva, como é que eu posso apresentar ele? Ele utiliza uma linha poligonal, conforme vocês verificam aqui na nossa figura. Utiliza o sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, onde eu tenho o eixo X, que é aquele eixo que fica na horizontal, e tenho também o eixo Y, que é o eixo que fica na vertical. Daí a importância também de você entender um pouco sobre o plano cartesiano. Se restar alguma dúvida, você pode estar fazendo uma pesquisa para compreender melhor de que se trata quando nós abordamos sobre esse plano. E trazemos aqui para vocês também o gráfico em colunas, né? Então ele utiliza retângulos dispostos verticalmente. Os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados que estão sendo apresentados. Então esses dados, geralmente eles são frutos de uma pesquisa estatística em que você está tentando mostrar algo para as pessoas, algo que você conseguiu obter com a sua coleta, com o seu trabalho, a sua análise de dados e agora com a sua apresentação. Então, nesse gráfico de colunas que eu estou mostrando, eu tanto mostro uma tabela aqui do lado, né? E essa tabela, ela está composta por alguns elementos. Esses elementos eles foram utilizados também para serem representados no meu gráfico com colunas, para tornar bem mais fácil a compreensão daquelas pessoas que estão observando o meu gráfico. Trago ainda, pessoal, outras duas situações, o gráfico em barras e o gráfico em colunas, ou seja, em barras duplas, né? Que é outro exemplo que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Vejam bem, o gráfico em barras, ele utiliza retângulos dispostos horizontalmente, enquanto aquele outro que a gente viu era na vertical, esses aqui são na horizontal. Os retângulos eles têm a mesma altura e os comprimentos das bases são proporcionais aos respectivos dados que você está tentando apresentar. Percebam também que ele está montado num plano cartesiano. Então, mais uma vez aqui eu volto a enfatizar a importância de você, mais uma vez, pesquisar sobre o plano cartesiano para entender principalmente essa situação da reta que é horizontal e a reta vertical, ou seja, a reta X e a reta Y, porque na hora de colocar esses dados e organizá-los, você precisa ter compreensão do plano cartesiano. E até para você observar também os gráficos, quando forem apresentados para você, você vai ter uma melhor compreensão. Nessa outra situação aqui, eu apresento um gráfico em colunas ou em barras duplas, né, que representa simultaneamente dois ou mais fenômenos estudados com o objetivo de compará-los. Então, só a título de exemplo, eu estou mostrando aqui o volume de vendas por empresa. Eu tenho as seguintes empresas, tenho a Volkswagen e tenho a Fiat, né? A Volkswagen, ela está sendo mostrada, o gráfico dela aqui, a barra, né, está sendo mostrada de uma cor e a Fiat está sendo mostrada de outra cor. Percebam que são barras duplas, mas só em olhar e observar atentamente aqui o ano que eu estou tentando identificar, eu já percebo qual foi a empresa que conseguiu vender mais neste ano, né? Só em observar as cores do nosso gráfico que está sendo apresentado através de barras duplas. Tenho ainda aqui, estou apresentando aqui para vocês o gráfico em setores, também chamado de gráficos de pizza, né? Ele é construído com base em um círculo dividido em setores de acordo com o número de parcelas. Os 360 graus que vai compor todo esse meu gráfico, né, eles são disponíveis no círculo e são repartidos proporcionalmente de acordo com a pesquisa ou com os dados que eu estou querendo mostrar para aquelas pessoas que estarão observando esse gráfico em setor, ou esses gráficos em setores. Então, eu posso fazer uma regra de 3 simples, onde a soma de todas as parcelas corresponde exatamente a 360 graus. Tem que lembrar que os dados que eu vou colocar lá no final, eles têm que compor todo o meu gráfico. Ressalta a participação de cada parcela no todo, né? Então eu trago aqui, nessa minha tela,
os seguintes exemplos. 100% corresponde a 360 graus. 50% vai corresponder a 180 graus. 25%, né, nada mais é do que 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, essa seria a parcela que eu estaria colocando aqui no meu gráfico. 12,5% vai corresponder a 45 graus e 1% vai corresponder a 3,6 graus. Apresento agora para vocês um exemplo de cartograma. Professor, me explique melhor o que são cartogramas. O senhor falou aí em mapa, então detalhe mais para que eu possa compreender exatamente o que o senhor está tentando passar. Então é uma representação, né? Eles representam as cartas geográficas. O objetivo é apresentar dados estatísticos relacionados com áreas geográficas ou políticas, conforme eu já frisei, tanto na geografia, assim como também na história e na demografia, né? Os dados absolutos, ou seja, a população dessa minha pesquisa, os elementos que compõem toda a minha pesquisa, né, eles são pontos em número proporcional aos dados. Então, os dados relativos são a densidades, ou seja, as rachuras ou as cores. Eu mostro aqui para vocês um mapa do Brasil, onde eu tenho o seguinte gráfico, eu tenho um cartograma, né? Percebam que as nossas regiões, elas estão pintadas em cores diferentes, né? Isso, e com isso a gente consegue identificar melhor. Por exemplo, a região sul está de uma cor, a região sudeste está de outra, a região nordeste está sendo apresentada de outra cor, a região norte já de outra cor. Percebam também que existe um destaque para um dos estados, né? E a região centro-oeste já está sendo apresentada de uma outra cor. Então, essa figura que eu trago aqui para vocês, para mostrar, para que vocês compreendam, na realidade é um gráfico, mas aqui a gente está tratando de cartogramas. Ah, professor, então agora ficou bem mais fácil. Quando eu ver um cartograma, eu já vou conseguir identificar os elementos que estão ali ao observá-lo. Pois muito bem. Mais uma situação que eu apresento para vocês um outro gráfico chamado de pictograma. Então, pictograma também é um gráfico onde você vai ter a possibilidade de identificar os elementos que ali estão, ou os dados que estão sendo apresentados para você. Então, um processo gráfico no qual constam figuras, né? Então, nesse exemplo que nós estamos mostrando aqui, nós temos um gráfico também montado em cima do plano cartesiano. Mais uma vez, eu reforço aqui a importância de você estudar sobre o plano cartesiano para compreender como esses gráficos são montados em cima dele, né? Nós temos aqui algumas figuras, onde nós destacamos aqui algumas pessoas, e se a gente bem observar aquele dado que a gente está buscando, ele vai ficar muito mais fácil de ser compreendido a partir do momento que eu visualizo um gráfico como esse. Então, aqui eu estou apresentando um pictograma, que na realidade é um gráfico, né? E ele tem figuras, para que a partir dessas figuras você possa identificar aqueles dados que você está tentando observar de uma forma bem mais eficiente. Agora nós iremos tratar também um pouco com vocês sobre a média aritmética. Ah, professor, a média aritmética também faz parte da estatística? Faz parte, sim. A média aritmética é a ideia que ocorre, a maioria das pessoas, quando se fala em média, né? Então, quando a gente fala em média, na realidade o que a gente está procurando é a média aritmética. Como ela possui certas propriedades matemáticas convenientes, é a mais importante das 3 medidas que nós iremos estudar. Então, eu falei que a gente vai estudar sobre média, sobre moda e sobre mediana. A média aritmética de um conjunto de dados nada mais é do que a soma de todos os elementos daquele nosso conjunto dividido pelo número deles. Eu apresento aqui para vocês um exemplo, onde eu tenho o seguinte: calcule a média aritmética dos dados. Então eu trago os seguintes elementos aqui: 0, 2, 4, 6 e 8. Né? A princípio, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que somar esses números. Eu somo o 0, mais o 2, mais o 4, mais o 6, mais o 8, para encontrar um determinado valor, e vou dividir pela quantidade de elementos. No caso aqui, ó, eu tenho 5 elementos, né? Então eu somo 0 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8, divido pelos 5 elementos, né? E vou encontrar exatamente o número 4. O número 4 vai ser a média para esse meu conjunto de elementos. Trago mais uma situação, mais um exemplo, onde eu apresento aqui a nota de 10 alunos, ou seja, um dos alunos tirou 8, outro tirou 9, outro 7, outro 6, outro 10, um tirou 5,5,
outro 5, outro 6,5, outro 7,5, outro 8,5. O que é que eu vou fazer? Vou somar todas essas notas e dividir pela quantidade de alunos. Então, se eu sei que são 10 alunos, eu somo todas as notas, divido por 10 e vou encontrar como resultado 7,3. Professor, o que é 7,3? 7,3 é a média aritmética das notas desses 10 alunos que o meu exemplo está trazendo. E aqui nós abordaremos um pouco sobre a mediana, né? A segunda medida de tendência central de um conjunto de números é a mediana. E o que é a mediana? É o valor que ocupa a posição central do conjunto dos dados ordenados. Então, vamos supor que eu coletei alguns dados na minha pesquisa estatística, né? Coloquei esses dados de uma forma organizada e vou procurar identificar ali o que é a mediana. Da definição de mediana, segue-se que sua característica principal, né, é dividir um conjunto ordenado de dados em dois grupos iguais. Ou seja, a metade terá valores inferiores à mediana e a outra metade terá valores superiores à mediana. A mediana de uma amostra será indicada por MD. Então, essa é a representação que eu posso colocar quando eu estiver me referindo à minha mediana. Para calcular a mediana é necessário primeiro ordenar os valores. Coletei os dados na minha pesquisa. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar ordenar esses dados para, a partir daí, calcular a minha mediana. Vou tentar ordenar eles em ordem crescente, né? Eu vou colocar do menor para o maior. Em seguida, conta-se até a metade dos valores para que eu possa encontrar a minha mediana. Em geral, a mediana ela vai ocupar a posição n mais 1/2, onde n representa a quantidade de valores do conjunto, ou seja, todos aqueles valores que estão ali no meu conjunto, né? E o processo para determinar a mediana é o seguinte: eu vou ordenar os valores. Se o resto de dados ele é ímpar, a mediana ela vai ser o valor que está no centro daquela minha série, que está na metade do conjunto daqueles elementos, mesmo no centro. Se o número de dados é par, a mediana ela vai ser a média dos dois valores que estão no centro da minha série. Eu trago alguns exemplos aqui para vocês, ó. Dado uma série de valores, onde eu tenho os números 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9, deve-se então ordená-los. Então percebam que a princípio, esses números eles estão desordenados, mas eu vou pegar e vou ordenar eles, ou seja, eu vou colocar do menor para o maior, em uma ordem crescente, logicamente. Determina-se então o valor central, que é 10, né? Então, a partir do momento que eu coloquei do menor para o maior, eu já posso buscar aquele número que está lá no centro. Nesse caso que eu estou trazendo, nesse exemplo, eu estou mostrando aqui que é o número 10. E percebam que existem 4 valores para cada lado, ou seja, do meu lado esquerdo, eu tenho os seguintes valores, 2, 5, 6 e 9. Do meu lado direito, eu tenho os seguintes números, 13, 15, 16 e 18, né? Então, se a série tiver um número par de valores, a mediana é a média dos dois valores centrais, né? Então, se por exemplo eu tenho um número par, vou pegar aqueles dois números que estão no centro, conforme eu ordenei lá, coloquei em ordem crescente, vou pegar aqueles dois números e vou extrair a média daqueles dois números para poder descobrir a minha mediana. E trago para vocês aqui também, pessoal, um conteúdo importante falando sobre a moda. A moda é o valor que ocorre com maior frequência no conjunto. A moda de uma amostra ela será indicada por MO. Então, no seguinte exemplo que eu trago, determine a moda dos dados 0, 0, 2, 5, 3, 7, 4, 7, 8, 7, 9, 6. A moda vai ser o número 7. Por quê? Porque é o número que se repete mais vezes, não é isso? O conjunto de dados ele pode não ter uma moda. Então, se eu tenho elementos ali que não se repetem, aquele conjunto ele não vai ter uma moda e eu vou chamar ele de conjunto amodal. E vou tratar aqui com vocês também sobre matemática financeira, onde nós iremos estudar um pouco sobre razão, sobre proporção, sobre porcentagem, descontos, aumentos sucessivos e também sobre juros, né? Primeiro falando sobre razão e proporção. O que é razão? A razão vem do latim ratio e significa a divisão, ou seja, o quociente entre dois números A e B, por exemplo, né? Exemplo, a razão entre 12 e 3 vai ser 4. Por quê? Porque se eu dividir 12 por 3, eu vou encontrar como resultado o número 4. Já a proporção
A palavra vem do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma grandeza, ou seja, é a igualdade entre duas razões, né? Como exemplo, eu trago aqui 6 dividido por 3 é igual a 10 dividido por 5. Eu posso dizer assim, ó, 6 está para 3, assim como 10 está para 5. A proporção 6 terços é proporcional a 10 quintos, né? Então, se numa soma nós temos A sobre B igual a C sobre D, ou melhor, A está para B, assim como C está para D, então os números A e D, eles são denominados extremos dessa minha proporção. Já os números B e C, eles são conhecidos como os meios da minha proporção. Lembrando que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, nessa situação que eu estou mostrando aqui, A vezes D é a mesma coisa, o resultado vai ser igual a C multiplicado por B. E vejam o seguinte exemplo, né? Dada a proporção x sobre 3 é igual a 12 sobre 9, ou x está para 3, assim como 12 está para 9, qual é o valor de x? Ou seja, vamos procurar aqui aquele nosso termo desconhecido. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar em forma de cruz, né? Vou multiplicar, né, em forma de x, né? O x eu vou multiplicar por 9 e o 3 eu vou multiplicar por 12. Ou seja, eu multiplico os extremos, multiplico os meios. Dessa forma, eu encontrei aqui, ó, x vezes 9 dá 9x, que é igual a 3 vezes 12, que dá 36. Lembrando aquela nossa regrinha, eu tenho 9x igual a 36. Como 9 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo, portanto, eu vou ter x igual a 4. Né? Um exemplo, se A, B e C são proporcionais a 2, 3 e 5, logo A está para 2, assim como B está para 3 e C está para 5. Trago uma dica também super importante aqui para vocês, que diz o seguinte: observem a ordem com que os valores são enunciados para interpretar corretamente a questão. Um exemplo, a razão entre A e B é A dividido por B e não B dividido. A sua idade e a do seu colega são proporcionais a 3 e 4, ou seja, a sua idade está para a do seu colega, assim como o 3 está para 4. E vamos falar agora um pouco sobre porcentagem. Professor, o senhor poderia definir melhor o que é porcentagem? Trago logo a definição aqui para vocês, vejam só. Definição: a porcentagem ou a percentagem ou porcentagem, que vem do latim percentum, significa por cento, ou seja, a cada centena. É uma medida de razão com base em 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, dividir o número por 100. O senhor poderia deixar isso mais claro? Lógico que posso. Vejam bem, aqui nessa situação da taxa unitária, quando pegamos uma taxa de juros e dividimos o seu valor por 100, encontramos a taxa unitária. Então essa seria uma das formas mais fáceis para a gente compreender o conteúdo que está aqui sendo apresentado. A taxa unitária é importante para nos auxiliar a desenvolver todos os cálculos em matemática financeira. Pense na expressão, por exemplo, 20%, ou seja, essa taxa pode ser representada por uma fração cujo numerador, ou seja, aquela parte que fica em cima na fração, é igual a 20, e o denominador, que é aquela parte que fica embaixo, é igual a 100. Como exemplos, eu trago aqui, ó, como fazer 10%, é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Se eu dividir 10 por 100, eu vou encontrar 0,10. Se eu dividir, por exemplo, 20 por 100, que seria 20%, eu vou encontrar 0,20. Né? Trago até uma situação aqui que vocês podem tentar praticar para compreenderem melhor. Coloquei aqui, agora é a sua vez. Então, 15%, isso aqui seria quanto? Vocês podem calcular aí para tentarem encontrar o resultado conforme a tabela que eu estou apresentando para vocês. E vamos ver um pouco também sobre aumentos e descontos sucessivos. Vejam bem, a cada mês que você passa devendo um valor, os juros vão aumentando, né? E a isso damos o nome de aumentos sucessivos. Então não pense que você está devendo, você está com uma dívida e vai aumentar só uma certa quantidade, não. Vai continuar aumentando, lógico que dependendo da situação. Porém, em algumas compras, quando as lojas entram em promoção, são aplicados descontos. Se você paga à vista, né, é aplicado mais desconto, mais um desconto. A isso damos o nome de descontos sucessivos. Então vamos detalhar aqui para vocês melhor o que são aumentos sucessivos, né? Vamos ler e tentar explicar para vocês essa nossa apresentação que a gente está mostrando aqui sobre aumentos sucessivos.
Em virtude da elevação da taxa de inflação mensal, o comerciante atentou-se para a importância de aumentar os preços das mercadorias em 8%, visando a contenção de prejuízos. Na semana seguinte, em decorrência de outra crescente no índice inflacionário, se viu obrigado a aumentar novamente o preço das mercadorias. Determine o preço de uma mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$ 55. Então, vejam aqui de uma forma melhor colocada, ou seja, mais explicada. Nesse tipo de problema é comum que as pessoas somem os aumentos percentuais, né? Nesse caso, muitos realizariam o cálculo somando 8% e 12%. Essa é a forma correta, professor? Será? Relatando um único aumento de 20% sobre o valor de 55%, o que tornaria o cálculo totalmente errado. Então, não é por aí que você tem que fazer esse cálculo. O segmento matemático correto seria determinar o aumento de 8% em relação ao valor de R$ 55 e sobre o resultado dessa nossa operação, a gente calcular um novo aumento de 12% para encontrarmos o nosso resultado final. Então, eu trago aqui, para mostrar melhor para vocês, 8% vezes 55, né? Eu teria aqui a seguinte situação, 4,4, né? Prossigo aqui com a minha conta, 55 mais 4,4 dá 59,40. Então, isso aqui é o primeiro valor obtido a partir do momento que eu coloco 8% em cima. Logo em seguida, eu tenho que colocar mais uma porcentagem, que seria os 12%. Então, vou fazer uma nova multiplicação, 12% vezes 59,40, né? E como resultado, conforme nós estamos apresentando para vocês, nós encontramos R$ 66,53. Então, o preço da mercadoria, após os dois aumentos sucessivos de 8% e de 12%, é de R$ 66,53. Lembrando que não é só somar, né, as porcentagens, você vai ter que multiplicar pela primeira porcentagem, o resultado é que você vai multiplicar pela segunda porcentagem para, enfim, você encontrar o resultado. E agora, nós trataremos aqui um pouco sobre descontos sucessivos. Nos descontos sucessivos, devemos calcular o primeiro desconto sobre o valor inicial e sobre o resultado. Ou seja, determinar o segundo desconto. Observe. Então, vejam o seguinte exemplo. Uma loja, ela determinou a venda de todo o estoque de eletrodomésticos que ela tinha, com descontos que atingiram o percentual de 25%. Uma pessoa, ao comprar uma televisão, ela tentou pagar à vista essa televisão e ela foi premiada com um desconto de 12% sobre a redução promocional. Se o aparelho sem os descontos era anunciado a R$ 1.200, qual o valor final com os descontos recebidos, né? É isso que a gente vai verificar agora. Então, inicialmente, 25% vezes 1.200, né, nós encontramos o seguinte valor, R$ 900. Mas lembrem que essa pessoa, ela foi fazer essa compra à vista, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente já tinha um valor aqui de R$ 900, nós multiplicamos agora por 12%, encontramos o valor de R$ 792. Então, o preço final do aparelho com descontos sucessivos é de R$ 792. E abordaremos aqui também, ainda que de uma forma superficial, mas para que vocês consigam entender, juros simples e compostos. Os juros simples e compostos são cálculos efetuados com o objetivo de corrigir os valores envolvidos nas transações financeiras, isto é, a correção que se faz ao emprestar ou aplicar uma determinada quantia durante um período de tempo. O valor pago, o resgatado, dependerá da taxa cobrada pela operação e do período que o dinheiro ficará emprestado ou aplicado. Lembrando que quanto maior a taxa e o tempo, maior será este valor. É importante frisar também a diferença entre juros simples e juros compostos. Enquanto nos juros simples a correção aplicada em todo o período leva em consideração apenas o valor inicial envolvido, nos juros compostos, a correção é feita em cima de valores já corrigidos, né? Por isso, os juros compostos, ou compostos, assim vocês queiram chamar, também são chamados de juros sobre juros. Ou seja, o valor é corrigido sobre um valor que também já foi corrigido. Sendo assim, para períodos maiores de aplicação ou empréstimo, a correção por juros compostos fará com que o valor final a ser recebido ou pago seja bem maior que o valor inicialmente aplicado ou valor emprestado, né? Então, nós trazemos aqui uma fórmula, conforme nós estamos apresentando para vocês, para que vocês possam fazer o cálculo sobre
os juros simples, né? No nosso exemplo, nós dizemos o seguinte: se o capital, ou seja, aquele valor lá que você tem, é R$1.000, né? E ele rende mensalmente R$25, qual é a taxa anual de juros no sistema de juros simples? Então, nós temos a seguinte fórmula: J igual a C vezes I vezes T, onde o J, a gente está se referindo a juros, o C, capital, o I, a taxa, e o T, a gente está tratando do tempo. Nós trazemos a solução para essa situação que nós apresentamos, onde primeiro nós vamos identificar cada grandeza identificada no problema. Então, nesse exemplo que nós trouxemos para vocês, nós temos que o capital é R$1.000, os juros, né, R$25, o tempo, 1 mês, e a taxa é aquele que a gente está querendo calcular. Então, só aplicar na nossa fórmula, que a fórmula, conforme já foi colocado para vocês, é J igual a CIT, né, ou C vezes I vezes T, nós encontramos como resultado aí para a nossa taxa 2,5%. Entretanto, observe que essa taxa ela é mensal, pois usamos o período de 1 mês. Aí, para encontrar a taxa anual, nós precisamos multiplicar por quanto? Por 12, né, pessoal? Já que o ano ele tem 12 meses. Então, nós encontramos no nosso cálculo aí 30% ao ano. E trazemos aqui também a situação com juros compostos, né, ou com juro composto. Calcule o montante produzido por R$2.000, aplicada a taxa de 4% ao trimestre após 1 ano no sistema de juros compostos. Vejam bem a solução aqui, ó. Identificando as informações dadas, nós temos, né, quem vai ser o nosso capital? Vai ser R$2.000. A taxa, 4%, ou seja, 0,04% ao trimestre. E o tempo, 1 ano, que, né, pode ser chamado também ou considerado de 4 trimestres, né? Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? A nossa fórmula ela vai ser M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Substituindo esses valores na fórmula, né, de juros compostos, nós temos o seguinte: nós temos que M vai ser igual a 2.000, que multiplica 1 mais 0,04 elevado a 4. Como resultado, no final aqui nós temos que M é igual a R$2.339,71. Lembrando que esse M ele é o montante. Então, esse foi o conteúdo apresentado para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que estudem bastante, espero que vocês possam buscar também informações em outros locais, seja em sites, em livros, na nossa própria apostila, que nós estaremos disponibilizando. Façam bons estudos, né, para garantirem aí o futuro de vocês. Então fica aqui o abraço desse professor, que todos fiquem bem, que fiquem em paz, mas que possam continuar estudando, porque isso será importante na vida de vocês. Um abraço.